Fala pessoal, vamos a mais um vídeo de táticas aqui no chess.com. F3. Ok, a primeira coisa que eu tô vendo aqui. Já descobri qual que é o puzzle. Torre captura E3. Se F captura G4, bispo captura D4. Se depois de torre captura 3, eu tenho mesmo assim F captura bispo captura D4 e eu vou ganhar a torre no próximo movimento. Então, captura aqui. E agora eu capturo aqui. E eu capturo aqui. E fim do puzzle. Esse foi até simples. Próximo puzzle. F5. Bom, eu tô perto a dar checkmate aqui. O problema é que a casa que minha torre ataca, a rainha defende. Então, o que é que eu posso fazer aqui? E também eu não posso atacar a rainha com a torre porque o bispo captura, né? Se eu jogasse torre F6, torre 6, o bispo capturava. Eu posso jogar cavalo captura C6 ameaçando... Não, mas isso não seria mate. Rainha capturando... Aí também ele pode descer a torre atacando a rainha, não ia dar em nada não. Ok, deve ter alguma combinação aqui. Vamos supor que torre E8 de qualquer forma. Torre E8, cheque, rainha captura E8, e aí? Eu não tenho bispos. Porque uma coisa que eu imaginava seria um skewer. E também ele tá ameaçando checkmate. Não tá ameaçando checkmate porque a torre defende G2. Vamos... não, também não posso dar cheque em A6 com a rainha porque o bispo captura. Vamos supor, cavalo captura C6 e ele jogue torre B7. Eu posso jogar rainha A8 cheque. Ele pode jogar rei D7 ou se não rei C7. Não dá em nada não. Ele tem que, no caso ele teria que jogar rei C7 porque ele continua defendendo a torre. Captura, torre B7, rainha 8, rei C7. Não acho que seja isso. Talvez seja cavalo captura F5 ameaçando cavalo captura D. Não, mas aí o bispo captura. Mas talvez cavalo captura F5 cheque. Porque se a rainha captura F5 eu tenho torre E1 mate. E8 quer dizer. E8 mate. Então cavalo captura F5. Vamos supor que ele não capture. Vamos supor que ele ignore. Ele não pode simplesmente dar cheque em G2 porque eu capturo a rainha. Então o que é que ele pode fazer aqui a respeito disso? As duas casas que o meu cavalo ataca nessa circunstância estão defendidas pelo bispo, que seriam E7 e... se bem que... Cavalo captura F5. Olha só, cavalo captura F5. Ele faz alguma coisa. Vamos supor que ele jogue... ele não tem nenhum cheque, tem? Tem, mas os dois perdem a rainha. Eu acho que é cavalo captura F5. Porque visto que a rainha dele não tem como dar cheque, ele vai ter que fazer alguma jogada passiva. Ele não tem como atacar minha rainha também. Tem, mas meio que não dá em nada porque... Eu posso depois, por exemplo...
jogar... Por exemplo, vamos supor, cavalo captura F5 e ele joga aqui torre B7 atacando minha rainha. Eu posso jogar cavalo captura... Não posso que o bispo captura. Então, cavalo captura F5, torre B7. Se eu jogo torre E8, cheque, rainha captura E8. Ah, não, mas o bispo ainda defende, maldito bispo. Cheque aqui, o bispo captura. Eu perdi a torre e a rainha. Ou perdi a torre e o cavalo. Mas depois eu tenho cheque. Oh, cavalo captura F5, cheque. Ou cavalo captura F5. Torre aqui. Eu jogo rainha aqui, cheque. Torre aqui, cheque. Se rainha captura, eu tenho cheque. Ah não, mas ele bloqueia de novo com a torre. Será que é cavalo captura F5? Vamos ver se é cavalo captura F5. Devo ter errado, eu errei. Eu tentei jogar assim mesmo porque eu não gosto de... Só 10% das pessoas passaram. Uau. Vamos ver qual que é o... Sério? Eu vi isso aqui, mas e depois? Qual que é a ideia aqui? Eu tô atacando a rainha. Se ele captura, eu tenho cheque. E ganha a torre? É isso? Não, cheque ele ganha minha torre. Se... Ah, não. Ele capturou com a torre, eu capturo com aqui cheque. Ele vai ter que vir pra aqui ou aqui. Não importa, eu ganho a torre com cheque. Beleza, então. Vamos pro próximo puzzle. Ok, vistas brancas. Ok, rainha captura D6. Rainha captura D6, torre captura D6. E depois? Eu não tenho nada mais. Cheques eu não tenho nenhum. Calma aí, vamos ver. Eu tô com duas minor pieces. Duas peças menores. Ele tá com duas peças menores. Eu tô com duas torres, ele também. Eu tô com uma rainha, ele também. Eu tô com 6, 8. Ele tá com 6, 7 peões. Ou é pra mim ganhar material decisivo, ou é pra mim de alguma forma dar checkmate nele. Vamos supor que eu troque rainhas. Esse bispo ele tá bem entrinchado aqui na posição. Ok. Se bem que... não. Acho que é isso mesmo. Rainha captura D6, torre captura D6 e eu posso jogar E5, que o cavalo defende, e aí eu ganho uma das duas peças. Ele tem como se sair de alguma forma que me prejudique? Não, porque de qualquer forma... é isso mesmo. Esse foi até fácil, 50%. Ok. Aquele outro puzzle, o do cavalo lá com a torre. É porque eu pensei que era tipo pra dar checkmate, que a torre e no caso a rainha e o cavalo estavam próximo do rei, mas eu não via a sequência que dava checkmate, então eu presumi que não fosse isso. Ok, vez as brancas jogarem. Ok, aqui eu tô vendo uma sequência que é o seguinte, que é torre captura, não funciona não. Eu imaginei torre captura E6, rainha, não, pode ser que funcione se ocorrer nessa sequência. Torre captura E6, rainha captura E6, rainha F8, cheque, torre captura F8. Não funcionou. Não funcionou. Não, eu vacilei aqui, eu pensei em outra coisa. Ok, então
Ok, calma aí, vamos pensar de novo. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Não. Calma aí. Cheques que eu tenho aqui são só com a torre ali em cima. Com a torre não, com a rainha. Mas o cavalo, a rainha e a torre defendem. Eu posso defender o meu bispo, ou meu peão, que tá perto de promover, mas não vai dar em nada. Se eu ataco a rainha, eu ganho o cavalo, certo? Será que é só isso? Vamos supor, bispo G4. Bispo G4. Ah não, bispo G4 ele pode oferecer uma troca de rainhas, né? Bispo G4. Não, espera um minuto. Se bispo G4, rainha G5, eu posso jogar rainha captura G5, cavalo captura G5. E aí eu jogo torre E1, E8, cheque. Torre captura E8, e aí peão captura E8, fazendo uma rainha. O que mais? O que mais eu posso fazer aqui? Rainha, se eu jogo bispo G4 e ele não oferece troca de rainhas, se ele sai com a rainha, eu posso capturar o cavalo, certo? Com a torre? Com a torre. Porque se ele captura de volta... Lembra que nessa posição a torre está defendida pelo bispo. Então se ele captura meu peão com a torre, eu posso dar mate com a minha torre depois dele defender de algumas formas ali. Porque daí minha torre e minha rainha vai estar convergindo em F8. Eu acho que é bispo G4. Vamos supor que eu jogue bispo G4 e ele sai com a rainha, tipo por aqui, por exemplo. Rainha F7. Rainha F7. Se eu capturo o cavalo com a torre e ele oferece troca de rainhas de novo, por exemplo, rainha G7, eu capturo G7, cheque, recapturo G7. E aí novamente eu tenho aquela ideia de torre E8 oferecendo, porque o bispo vai estar defendendo nesse caso. Eu acho que é isso. Ele foi lá pra cima. Quanto a rainha F8, eu não pensei no que fazer, mas eu acho que deve dar na mesma, né? Porque aqui eu posso jogar rainha captura F8, cheque. E no mínimo eu ganho esse cavalo dele. Então rainha captura F8, cheque, cavalo captura F8. Eu posso jogar torre E8, atacando, cravando o cavalo com o rei dele, ao mesmo tempo em que eu ataco a torre, ele vai ter que capturar de volta, e eu capturar com a torre, eu capturo a torre dele com o meu peão fazendo outra rainha. Eu acho que é isso. E aí eu jogo torre aqui em cima e ele vai ter que capturar. 53% de pass rate. Ok. Ok, meu cavalo por hora não pode sair daqui. Ok. Uma coisa que eu tô vendo aqui é o seguinte. Cavalo de F captura D4. Cavalo de F captura D4. Se peão captura D4, eu tenho o bispo captura C6 cheque, ganhando o bispo. Se cavalo de F captura D4, bispo captura G2,
Eu tenho descobertas com o meu cavalo. Por exemplo, duplo cheque com o cavalo captura C7. Então, cavalo captura C7, duplo cheque. O rei vai ter que se mover para F8. O rei vai ter que se mover para F8. E depois... acho que não dá em nada, né? Essa descoberta. Vamos supor, cavalo de F captura D4. Bispo captura G2. Oh! Não, não, não. Acho que não dá em nada. Espera um segundo, calma aí. É alguma coisa relacionada a esse cavalo de D4, porque eu tô com 3 atacantes nesse cavalo. Deve ser alguma coisa relacionada a ele. Eu tenho que ver qual que é a ordem certa dos movimentos. Cavalo de F captura D4. Bispo captura G2. Ou se não, cavalo de F captura D4. Bispo captura B5, porque aí ele vai estar atacando a rainha. Eu jogo cavalo captura B5. E ele não pode capturar de volta, por causa que minha rainha defende. Então ele tem que. Então a melhor jogada pra ele vai ser capturar o meu bispo em G2, porque senão ele perde uma peça. Então cavalo de F captura D4, bispo captura G2 é a melhor jogada pra ele. Eu tenho cavalo captura D6, duplo cheque nesse caso. E ele vai ter que ir pra F8 também. Mas e depois? É porque eu acho que esse duplo cheque levaria em alguma coisa, talvez, não sei. Aqui. Eu não tenho mais nenhum cheque com esse cavalo. Se eu jogo cavalo captura C7 ou cavalo captura D6, daria na mesma. Vamos supor cavalo de F captura D4, bispo captura G2, rei captura G2. Ele pode jogar aí e captura D4 depois. Mas aí novamente eu tenho descobertas com esse meu cavalo de B5. Por exemplo, cavalo captura D4, cheque. O rei vai ter que ir para F8, se não defender com o cavalo, senão com a rainha. Por exemplo, ele defende com o cavalo, mas aí não dá em nada. Cavalo de F captura D4, bispo captura G2. Se eu dou duplo cheque imediatamente... Não. Sacrifício de rainha não leva a nada, né? Por exemplo... acho que não leva a nada, não. Será que eu tenho como usar essa rainha pra fazer alguma coisa? Tipo, por exemplo... Rainha A6. Não, mas aí as duas peças dele estão atacando meu bispo em F3. O meu cavalo F3. E ele tem também 3 peças atacando esse meu cavalo em B5. Vamos supor que em vez de cavalo captura D4, bispo captura D4. Se bispo captura D4, ele pode jogar bispo captura B5. In between. Não, acho que o bispo não é não, porque o bispo, eu dou tempo dele capturar minha rainha, eu vou ter que mover a rainha e ele ganha meu bispo de volta e eu vou estar com uma peça a menos. Eu acho que é o cavalo capturando aqui mesmo. Porque no mínimo eu ganho o peão dele de volta, porque cavalo captura, bispo captura, captura e eu capturo com cheque e ganho um peão.
Se eu venho pra cá, ele captura aqui. Eu não posso vir pra cá ameaçando o cheque aqui em cima, porque ele pode... Primeiro que ele pode fugir aqui, segundo que eu perco o cavalo por nada. Eu vou arriscar cavalo captura D4. E se cavalo captura E5? Cavalo captura E5, ele pode de novo capturar o meu... A minha rainha vai tá quase que presa ali. Bispo capturando B5. Porque minha rainha não tem como voltar pra essas duas casas aqui, porque o cavalo domina. Então eu tenho que eliminar esse cavalo, certo? Então o cavalo captura D4. Porque aí se ele capturar aqui, eu ganho uma peça. Mas se ele captura aqui, é uma troca em que eu ganho um peão. Eu vou arriscar. Eu arrisco ou não? Eu vou arriscar. Me parece ser a solução, porque no mínimo eu ganho um peão. Que ele tá com 3, 6. Eu tô com 3, 6, 7. Eu vou ganhar um peão, vou estar com... Ele vai estar com 5, eu vou estar com 7. Eu vou arriscar. Ah, ele foi na jogada errada. Ele devia ter capturado aqui, então aqui eu tenho que capturar aqui. Os puzzles, eles são dificilzinhos. Mas só que, tipo... Ele seria mais difícil ainda se o computador jogasse a jogada correta, que seria bispo captura G2. Porque daqui ele simplesmente perdeu uma peça. Se ele joga bispo captura G2, ele perde um peão. É melhor perder um peão do que uma peça, né? Eu tô com agora 3 e ele tá com 2 peças. Ele não pode capturar com a torre, que minha rainha captura com cheque, então... Foi o que eu falei, mas enfim. Já que ele jogou a jogada errada, é melhor pra mim. Aqui o povo joga rápido, tipo... e se eles jogam rápido e acaba que o PC joga a jogada correta, eles... Não sabem o que fazer. Esse é o problema de jogar rápido num puzzle. E acabou os puzzles de hoje. Hoje eu errei um puzzle, não foi isso aqui, foi de outro vídeo que eu disse que eu tinha errado. Eu acertei 4 de 5 hoje. Porque são 5 puzzles por dia. 4 de 5. Acho que tá bom, né? Eu acertei esse, errei esse, acertei os outros 3. Acho que tá bom. Aos poucos a gente vai aumentando o rating aí. O meu pass rate, se eu vir aqui no meu profile, aqui eu tenho pass rate, acertei 39 de 45. Qual que é a porcentagem? Full stats, vamos ver aqui, 87%. Bom, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo e forte abraço.